Quando você compara os resultados do Datafolha com resultados das pesquisas XP e PESP, você vê que, do ponto de vista de primeiro turno, todos os resultados se conformaram, né, se articularam dentro das margens de erro de ambos os institutos, que eram margens de erro diferentes, inclusive. Só para o leitor saber, a margem de erro do IPESP era 3,2 pontos percentuais, a do Datafolha eram 2 pontos percentuais para cima e para baixo, nos dois casos. E os resultados do IPESP, no primeiro turno, ficaram dentro da margem de erro do Datafolha, que é uma margem de erro menor. E em vários casos, por exemplo, os 30 pontos do ex-presidente Lula, a mesma coisa, a Marina Silva, a mesma coisa, vários candidatos, Álvaro Dias, a mesma coisa, etc. e tal, vários candidatos, e os demais dentro de margem de erro. Então, isso nos diz o seguinte, que pesquisas que seguem procedimentos metodológicos de forma rigorosa, tá? Ou seja, são amostras bem construídas, ponderações feitas com propriedade, checagem das entrevistas bem feita. No caso das entrevistas face a face, é procedida a checagem de 20% das entrevistas. Por exemplo, no caso das entrevistas telefônicas, 100% delas são gravadas, então você pode ter uma checagem de 100%, né, do procedimento de campo. Estou dando algumas coisas. Obviamente, há algumas limitações de um lado e de outro. Vamos às limitações que são comentadas. Acesso à rede telefônica. Hoje, com o mobile, com o telefone celular, você tem um percentual da população e do eleitorado superior a 90%, uns estimam 95%, outros estimam 96%, que tem acesso à telefonia celular e, como tal, pode ser atingida nessas pesquisas telefônicas. De outro lado, você tem em pesquisas domiciliares, ou mesmo pesquisas de fluxo, a dificuldade de ter acesso a algumas parcelas da população. Em algumas comunidades do Rio de Janeiro é muito difícil, onde moram milhares e milhões de pessoas. Eu estou dando só um exemplo no Rio, mas de falar em outras cidades do Brasil. É muito difícil um pesquisador ter acesso. Quer dizer, em nenhum dos casos você consegue ter acesso à totalidade da amostra. Em condomínios de camada média e alta do Brasil, onde mora boa parte da população de camada média e alta nas grandes cidades, pesquisadores não têm acesso também, em ambos os casos, por questões de segurança. Então vai haver sempre uma diminuta franja da sociedade, do eleitorado, que não é alcançada por um método ou por outro método. Agora, o certo é que, mundo afora, Estados Unidos, América do Norte de uma forma geral, Europa, o EIPOR, Associação Internacional de Pesquisa de Opinião Pública, a ESOMAR, a Associação Europeia das Empresas de Pesquisa de Marketing, a pesquisa face a face é alguma coisa reconhecida historicamente, a pesquisa telefônica também reconhecida e predominante, e as pesquisas online começam a ter também o seu espaço e o reconhecimento de que são um método razoavelmente confiável. Obviamente que no caso das pesquisas online, há ainda acesa uma polêmica sobre a autoseleção, ou seja, os indivíduos precisam, eles são convidados e precisam aceitar e passar a interagir, mas isso é uma discussão lateral. Os documentos de análise metodológica da UEIPOR e da ESOMAR estipulam que pesquisas face a face, pesquisas telefônicas e, crescentemente, pesquisas online são métodos científicos, como tal, legítimos para se pesquisar a opinião pública. E o que é uma pesquisa eleitoral? Pesquisa eleitoral é uma pesquisa de opinião pública na qual se indaga a preferência dos eleitores sobre os candidatos. É isso. A pesquisa eleitoral é uma pesquisa de opinião pública em primeira e última instância. Lavareda, um dos desafios que se aponta para as pesquisas, alguns dos desafios para as pesquisas telefônicas são a extensão do questionário, que não pode ser muito longo também, que você acaba desperdiçando muitas entrevistas. Além disso, a ordem dos candidatos, como driblar essa possibilidade de ter algum viés por conta da ordem dos candidatos, o eleitor acaba selecionando os candidatos que aparecem na frente, e também
também a questão do engajamento, porque depende do engajamento, uma vontade do eleitor de responder aquele questionário até o fim. Como driblar essas adversidades e apresentar um resultado que esteja dentro aí, da média dos outros institutos, que inspire uma confiabilidade? Pessoal, no caso do IPESP, o IPESP faz pesquisas telefônicas nacionais desde 1993, quando não havia telefonia celular, nada disso, era tudo isso muito mais difícil. Então, dos institutos em atuação, provavelmente é o que há mais tempo faz pesquisa telefônica. Faz pesquisas telefônicas há muito mais tempo do que o IBOP, faz pesquisas telefônicas há muito mais tempo do que o Datafolha, certo? Então tem um know-how bastante extenso aí a respeito. Quando você faz uma pesquisa e com relação, quando você indaga a questão da ordem dos candidatos, isso é rodiziado. Os programas de administração da pesquisa, lidos pelas telepesquisadoras, a maior parte mulheres, etc., eles expõem o nome dos candidatos em rodízio, sempre rodízio. A cada entrevista aquilo já mudou, ou seja, cancelam-se mutuamente os efeitos, não é, de que os nomes apareçam numa posição inicial ou uma posição final, como em geral a gente sabe que são os candidatos. Que é para gerar o efeito daquele disco quando você que são beneficiados. Na pesquisa face a face se utiliza um disco. Agora você imagina um disco pequeno com 19 nomes circulares, etc. e tal. O procedimento correto, por exemplo, em áreas onde você tem um percentual de analfabetos funcionais muito grande, é você ler, inclusive, os nomes. Mesmo na pesquisa face a face, o recomendável é que haja uma leitura do nome dos candidatos, e não apenas a apresentação do disco, porque a apresentação reduzida a isso pode gerar um entrevistado que, encabulado de dizer que não está conseguindo ler aqueles nomes, não se decide, de forma aleatória, ou continua calado, ou então, se sentindo pressionado pela presença, né, do entrevistador, aponta com o dedo ou outro daqueles nomes apenas para escapar, para pôr fim ao processo de entrevista. Alvareda, já agradecendo imensamente a sua presença aqui, esses esclarecimentos também são muito importantes no momento em que pesquisas de extensão de voto às vezes são contestadas, até pela dificuldade de se fazer pesquisas e pelo dinamismo do quadro, né? Cada vez mais as pesquisas têm prazo de validade, né? O cenário vai mudando muito rapidamente. Eu gostaria de saber qual a mensagem que o senhor dá sobre confiabilidade das pesquisas no ambiente desse, né? Que a gente teve o Brexit, que teve uma projeção que o resultado de muitos institutos se mostrou equivocado, pelo menos na votação. A gente teve até o acontecimento do referendo nas Farc, a eleição nos Estados Unidos, até aqui a eleição para a Prefeitura de São Paulo, com a vitória do João Dória, nenhum instituto tinha previsto que no primeiro turno seria conquistada essa vitória já por João Dória. Qual mensagem aí o senhor daria sobre pesquisas para a população confiar, para o nosso leitor confiar um pouco nas pesquisas, enfim, a confiabilidade das pesquisas? Olha, Marcos, pesquisas são absolutamente confiáveis como procedimento científico. Bom, número 1, isso mundo afora. O Brasil tem muitos e a grande maioria bons, né? Com técnicos de boa formação profissional, etc., boas estruturas de realização de pesquisas, seja entrevistas face a face, seja telefônicas, seja online. Né? E eu conheço isso, o IPESP tem mais de 30 anos, o IPESP pratica pesquisas, ou seja, faz pesquisas nessas 3 metodologias, afora pesquisas qualitativas. Então, isso é uma coisa que, assim como muitos institutos brasileiros, são capazes de fazer bons estudos. Agora, o que eu sempre chamo a atenção como cientista político, como especialista em eleições, que eu acompanho e estudo há 40 anos, é que as pesquisas, o resultado das pesquisas não pode servir como prognóstico. Quem confunde o resultado da pesquisa com o que vai acontecer na urna, aí está cometendo um desatino. Ou seja, e frequentemente os veículos de comunicação apresentam os resultados da pesquisa como se prognósticos fossem. E, às vezes, diretores de institutos de pesquisa que entendem bastante de pesquisa, mas não entendem de eleições, isso é importante chamar a atenção. Há vários diretores de instituto que falam, dão entrevistas sobre matérias eleitorais como se de eleição entendessem, mas eles não entendem, eles entendem de pesquisa apenas. Ou seja, e ao fazer isso,
confundem na mente do espectador, do público, dos leitores, a ideia de que o número da pesquisa apresentado, que é um número confiável, vai ser um número que vai ocorrer nas urnas. Não. Ele se altera e nessa reta final se altera mais ainda. Para que se faça um prognóstico, há uma série de outros elementos que devem ser adicionados. Por exemplo, às vezes até nas pesquisas. Por exemplo, nós adicionamos o apoio de Lula ao Fernando Haddad para ajudar a mostrar para a sociedade que é uma bobagem um retrato de opinião hoje que apresenta o candidato do PT com 2 ou 3, que ninguém deve acreditar nessa tolice de que a força do PT nas urnas em outubro vai se reduzir a 2 ou 3 pontos percentuais. Ou seja, mas ainda assim, afora o resultado dessas pesquisas, é necessário muita reflexão para que se possa produzir diagnósticos de qualidade. Os institutos têm a obrigação, e é o que eles sabem fazer, de apresentar os dados da pesquisa, dados obtidos com procedimentos metodológicos sérios, consistentes, segundo o padrão internacional. Agora, isso não é prognóstico. Prognóstico é algo que exige muito mais trabalho, muito mais análise e, muito, no caso de pleitos, muito mais conhecimento eleitoral.